Boa tarde, meus amores. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de português e das últimas coisas que nós conversamos foi sobre a sílaba tônica. Quem é que lembra qual é a sílaba tônica de uma palavra e como a gente faz para reconhecer a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia com mais força. Por exemplo, da palavra, a tia vai pensar numa palavra, cabide. Cabide. Qual é a sílaba tônica da palavra cabide? Cabide. É o bi. Então, agora, a gente vai estar na nossa página 190, 191 e 192. A gente vai aprender a classificar essa sílaba tônica de acordo com a posição que ela está na palavra. Mas como a gente vai saber qual é a posição? A gente vai sempre pronunciar, falar essa palavra em voz alta para a gente identificar aonde está essa sílaba tônica. Mas antes disso, a gente vai lembrar de uma coisinha que é importante também. A gente pode classificar as palavras como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Isso aí. Monossílaba é quando a palavra é escrita apenas com uma sílaba, uma só. Dissílaba é quando a palavra tem duas sílabas. Um exemplo de palavra monossílaba é sem, mais. Exemplo de palavra dissílaba, seja, livro. A palavra é trissílaba quando ela tem três sílabas. Por exemplo, celular, né? Estojo, três sílabas. E ela é polissílaba quando ela tem mais do que três sílabas. Por exemplo, recomendo, né? Ela tem mais de três sílabas. Então, o que acontece? A gente já sabendo disso, a gente já sabe que as palavras podem ser classificadas de acordo com a posição em que ela se encontra na palavra e elas vão receber um nome. Isso aí. A gente vai ver as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso aí. Só que agora eu vou chamar o José. Isso aí, o José. Então, o José está aqui para ajudar a gente nessa explicação, porque ele vai mostrar alguns exemplos e vai falar pra gente mais ou menos resumido como é que a gente faz para identificar as palavras de acordo com a posição em que está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então, a palavra oxítona, olha aqui a palavrinha que a tia colocou aqui, canguru. Canguru. Qual é a sílaba tônica? Aonde ela está? Ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima? Ela é a última. Então, a sílaba tônica é a última, ela é uma palavra oxítona. Sempre que a sílaba tônica estiver por último na palavra, for a última sílaba, ela vai ser oxítona. Agora, quando a sílaba tônica estiver posicionada na palavra na posição antepenúltima, ou seja, temos a última e a antepenúltima. Então, ela vai ser uma palavra paroxítona. A tia usou a palavrinha aqui, macaco. Macaco. Onde é que ela está? Ela é a última? Não. Ela é a antepenúltima. Então, a gente vai saber sempre que a última é oxítona, a penúltima é paroxítona. E aí, nós temos as proparoxítonas, que vão estar, obviamente, em antepenúltimo lugar.
último, penúltimo, antepenúltimo. A tia usou a palavra antílope. Antílope é como se fosse um veado, um cervo, né? Antílope, ó, antílope. Antílope. Nós temos mais duas sílabas seguintes à sílaba tônica. Então, ela está última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica estando na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Isso aí. Paroxítona, proparoxítona e oxítona. Então, tá bom, a gente vai ter alguns exemplos pra gente ver ali no nosso livro. Vamos fazer alguns exercícios pra gente fixar isso, porque vocês já estão craques na sílaba tônica. Então, eu tenho certeza que vocês vão identificar de cara qual é a posição que elas vão ocupar na palavra. E aí, dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirar na nossa aulinha online, tá bom? E qualquer coisa, pede pra mamãe chamar a tia lá na Agendedu. Combinado? Nos vemos na nossa aula online. Um beijinho e até!